no ano de 86, eu estava numa igreja e eu trabalhava de obreira. Aí foi o tempo que eu adoeci, passei uma semana sem ir para a igreja, doente. Aí, quando eu pensei que não, o dirigente da igreja mandou a esposa dele buscar um cartão de membro. Chegou e tomou meu cartão e levou. Eu disse, irmã, pode levar, isso aí não salva ninguém não. A minha vida é um livro aberto. Só a minha vida já é uma carta lida. Aí eu fiquei sem igreja, fiquei em casa. E quando foi um dia, eu sonhei com o Dio dizendo assim, mamãe, a senhora não sabe para onde é que vai não? Tá ali o caminho. Eu não conhecia o Avivamento. Quando ele apareceu lá em casa, chegou os irmãos e falaram para fazer um culto na minha casa e nos acolheu, né? E foi aí que eu conheci o Avivamento. Eles fizeram o culto na frente da casa. Foi dirigido pelo Francisco Xavier, veio o pastor Paulo Girão. E daí nós começamos a fazer o trabalho. Isso foi no dia 6 de março de 86. O primeiro culto que houve do Avivamento na minha casa foi esse. Aí fiquemos sem saber para onde ir. Começou a igreja na minha casa. Aí o João Quirino arrumou uma casa e derrubaram as paredes, fizeram um salão. E eu arrumei, fiz a igreja, arrumei a igreja todinha, ficou toda arrumadinha. Aí fizemos o culto no dia 13 de abril de 86. O primeiro culto de um avivamento bíblico na igreja foi esse. A abertura do culto foi na igreja nova que o João Quirino deu. Depois o João Quirino deu um terreno e nós construímos aquela igreja. E eu sempre dentro do trabalho, né? Eles trabalhavam, eu levava merenda de manhã para esses trabalhadores. Quando eles fizeram essa igreja, aí foi enviado também o Vando, né, que chama Vando. Aí o Vando dirigiu, pouco tempo ele dirigiu e aconteceu um acidente. Já no final de 86 o Vando morreu. O primeiro pastor aqui do Avivamento foi o Vando, que hoje ele está com o Senhor, né? Partiu. E do Vando para cá, muitos dirigentes passaram lá na congregação. Foi um acidente de moto. Eu chorei muito com a morte do Vando, mas aí Deus me conformou, né? Porque foi uma perda que ninguém me esperava. Eu tive o aviso, mas eu não achava que fosse tão rápido assim, né? Mas ele partiu para o Senhor e nós ficamos trabalhando e o trabalho não parou, não. Ele sabia que ia partir. Ele saiu, eu deixei ele. Eu disse, Vando, tu não vai comer? Não, vou não. Ele já ia se embora, o rapaz chegou para levar ele. E a janta ficou em cima da mesa e saiu, foi embora. Quando foi no outro dia, às 3 horas da tarde, eu vi aquela pessoa batendo na porta. As mulheres estavam lá na porta da cozinha, eu estava costurando, me levantei e sabia o que é. Aí disse, cadê o Vando está aqui? Eu disse, não, mulher, eu tô preocupada, porque o Vando era para ter chegado, já 3 horas, o Vando não chegou. Eu estou preocupada, o que foi que aconteceu? Ele disse que ele levou uma queda, não foi? Não sei não. Disse que foi, ele levou uma queda. E aí, ele ficou muito ferido? Não, ele faleceu. Pronto, ali para mim foi mesmo que derrubar uma banda da casa em cima de mim. Eu digo, e agora, Jesus? Como é que vai ser essa igreja? Eu já estava por dentro, né, do trabalho, fiquei manobrando o trabalho. E daí eu passei uns 3 meses com a igreja, dirigindo a igreja sozinha, 3 meses. Aí apareceu um rapaz de Bahia, João Batista. Minha história no avivamento bíblico, ela começou bem antes de Pacajus. Ela se iniciou lá em Baturité, na época da minha pré-adolescência, quando a gente começou a ir a alguns cultos lá em Baturité, auxiliando em alguma coisa na igreja, e a gente se batizou nas águas lá, por volta do ano de 1985, por aí. Quando o pastor Paulo soube que a gente era de lá e morava aqui, né? Ele decidiu fazer um culto aqui, de frente à nossa casa aqui, um culto evangelístico.
E a partir desse culto e de algumas cruzadas que ele fazia, que o pastor Paulo gostava de fazer algumas cruzadas, aí foi que ele surgiu no coração dele de abrir uma congregação aqui em Pacajus. Foi alugado um prédio do irmão João Quirino e a gente passou vários tempos nesse prédiozinho dele. E depois o irmão João Quirino fez a doação de um terreno onde foi feita a construção da igreja. É uma igreja que nasceu na porta da minha casa. Nesse tempo, o pastor era o pastor Paulo Oliveira, onde a gente começou a fazer campanha dentro da cidade de Pacajus, em vários bairros. Aí foi que nasceu, em 1986, né? Foi que eles abriram a congregação IEAB de Pacajus. Daí para cá, ela só veio a crescer, né? Crescer e a se tornar o que ela é hoje. E nesse decorrer dos anos, passaram muitos pastores. O primeiro pastor aqui do avivamento foi o Vando. E do Vando para cá, muitos dirigentes passaram lá na congregação. Depois do João Batista, apareceu o Francisco Solidário. Do Francisco Solidário passou por Marcos Solidário, são dois irmãos. Depois veio o Antônio Sá, que é o irmão Sá. E o Edmilson, que hoje em dia vive em São Paulo, trabalhando no avivamento. Depois veio o Francisco Xavier. Depois veio o Josimar, que passou muito tempo com a gente, o João Carlos, o Estênio, o Eronilton e o Jonatas. E por último, o pastor Ezequias. Tem sido uma bênção no meio de nós. O pastor Ezequias é um amor de pessoa, né? Então eu me dei muito com esses irmãos e o que eu tô achando de todos que eu gostei mais foi do pastor Ezequias. O Ezequias tem trabalhado bastante, tem se esforçado, ele e a esposa, eu gosto muito dela. Eu tenho eles como um filho, né? Alguma dificuldade que a gente teve na implantação da igreja foi na questão de divulgação da igreja e também de cultos, né? A gente não tinha, assim, um equipamento adequado. É tanto que as cadeiras na época eram cadeira de madeira. A gente tinha que levar numa carroça. Não tinha som bom. O som que a gente tinha era uma radiadora, uma caixa de som. Era uma turma de jovens, corria a pé. Da próxima parte da Bíblia, lá pro Pastor. Pregar lá, fazer cruzada com uma carrocinha, empurrando uma carroça. A gente tava lá na igreja e o jovem era muito bandeirado a tá assim, querendo conhecer jovem lá fora. E o pastor Paulo chegou e disse: rapaz, vocês têm que ver que às vezes a namorada de vocês pode estar aqui dentro da própria igreja. E diz aí que foi que aconteceu comigo e com o Nilton. Eu casei com a Tutu, que é a Antônia Gomes, e o Nilton casou com a Zélia Nobre. Namoremos e casou. E hoje estamos casados há um bocado de anos, viu? Jesus voltar, nós vamos ficar juntos aí com a bengalinha, correndo para um lado e para o outro. Mas nós estamos aqui. Depois de vários anos, depois de passar várias pessoas, vários pastores, né? E trabalhando no campo, né? Nos bairros. A nossa igreja foi crescendo e foi fazendo várias reformas. E a reforma maior foi agora em 2023, já depois que o pastor Ezequias assumiu. Está com mais ou menos 10 anos que o pastor Ezequias estava na frente do trabalho, em 2023, e resolveu fazer uma grande reforma. Hoje nós estamos numa igreja climatizada, que era um sonho de muita gente. Se os irmãos de antigamente, os primeiros, tivessem hoje na igreja, que já saiu muita gente, aqui com lá volta né, para ver como é que tá. E se surpreende com o que aconteceu com a igreja, né? A igreja hoje é a igreja nova. Eu comecei a fazer parte desse ministério, dessa igreja, comecei na sede. Na sede, na época, era o presbítero Eronilton, que era o pastor local. O presbítero Eronilton me acolheu muito bem, já faz praticamente uns 20 anos, e ele já viu em mim uma vocação de ser obreiro, daí partiu para o diaconato. Depois, com o pastor Ezequias, com a minha consagração ao ministério, tive a oportunidade de dirigir a congregação de Dedegama, no qual passei quase 5 anos ali pastoreando aquelas ovelhas. Meus parabéns à Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, que me acolheu e que hoje eu sou um presbítero servindo a Deus. Tive a oportunidade, e o pastor Ezequias me deu muita oportunidade. Até no último batismo agora, eu ajudei ele como auxiliar, batizando os crentes. Eu tomei de conta das crianças. Eram 6 crianças. O circo de oração começou com as 6 crianças e a Antônia Gomes. Sempre ela estava ao meu lado. A Antônia Gomes é uma benção. Aí depois eu passei o grupo de crianças para a Eronilda. Eronilda ficou tomando de conta das crianças e eu fiquei tomando conta dos jovens. Aí já tinha 5 jovens, né? Depois desses 5 jovens foi aparecendo senhora. Foi o tempo que a Mary Ruth chegou com o irmão Sá.
ficou comigo, ajudando na obra. Aí eu passei o grupo de mocidade para Mary Ruth. Aí eu fiquei com as senhoras. As senhoras também começou com as 5 senhoras. Aí foi aumentando para 6 e daí por diante, né? Então nós botamos o nome do grupo Cântico Celeste. E o de Jovens Semeadores da Paz. Era um grupo muito bonito, o nosso trabalho foi muito bonito. Eu trabalhava por esses bairros tudinho aqui de Pacajus, andava por aqui tudinho, com as senhoras, com a mocidade, por aquele salto, chamava Alto do Bode antigamente, mas agora é Bela Vista. E não tinha nem igreja na Bela Vista. Depois que a gente começou andando, foi que apareceu congregação, uma igrejinha para aqui e para lá. No dia 2 de junho de 1986, eu aceitei a Cristo. 6 meses depois, nós perdemos o nosso primeiro dirigente. Aí começou uma nova história e a gente foi indo. Com a irmã Antônia Paz, ela foi nos auxiliando, nos ajudando e chegamos até aqui. E o Senhor tem nos dado direção. Já fui líder de senhora, de criança, de escola bíblica, de jovem, adolescente, 37 anos de avivamento. Tivemos muita mudança de dirigente, mas em tudo isso perdemos muito membro, mas o Senhor foi restituindo com a oração. Depois do pastor Ezequias, ela está com uns 10 anos e tem permanecido os membros, só tem aumentado, isso é para a glória do Senhor. As visitas nos lá, a gente foi indo e até hoje, graças a Deus, depois do pastor Ezequias, ela está com uns 10 anos e tem permanecido os membros, só tem aumentado, isso é para a glória do Senhor. Essa é a minha igreja. Falo isso com lágrimas nos olhos, um coração cheio de alegria e de paz, e quero desejar uma bênção toda especial ao nosso pastor Ezequias, a todo o ministério do Avivamento Bíblico em Pacajus. O avivamento é quase da minha idade. Ele chegou com uma criança para nós aqui e eu cheguei para eles e tive esse encontro e eu simplesmente agradeço a Deus por conhecê-lo, pois é uma igreja com fundamento. Eu chegando aqui estava se iniciando um grupo muito pequeno, enquanto os pastores me convidavam para ir para a Assembleia de Deus e outras igrejas, e eu fiquei sem tempo sem trabalho, mas visitando. Encontrei um grupinho de pessoas, de 10, 12 pessoas, e comecei ali com eles, comecei a gostar, e até hoje permaneço no avivamento. Graças a Deus melhorou muito, porque eu estava ajudando uma igreja pequena, que estava iniciando, e hoje a gente se sente feliz por saber que o avivamento está plantado em todo o Nordeste, em todo o Brasil, inclusive em vários países. A gente está muito satisfeito com isso. A igreja é pequena, mas é uma igreja que usa a palavra de Deus como regra de fé e prática. E aqui a gente cresce junto com os irmãos, fazendo a obra de Cristo, como Ele nos mostrou. Então eu acho que quando nós chegamos aqui, que começamos, nós tínhamos justamente procurando uma igreja que tivesse um fundamento bíblico, porque eu já era crente há vários anos, de uma igreja tradicional, conhecendo o avivamento, eu notei que eu estava encaixando justamente naquilo que faltava. E a gente continua fazendo isso porque vemos nela o fundamento da nossa fé em Cristo, que é baseado na doutrina do próprio Jesus, quando disse aos seus discípulos que nada podeis fazer sem mim. Então nós estamos firmes no fundamento que é a palavra de Deus. Parabéns, Avivamento Bíblico. Essa é a minha igreja, que nasceu dentro do meu coração e vai ficar até Jesus voltar.